Também às vezes está atrelado a quem tem esse transtorno de depressão. Perturbações psicomotoras são pessoas que às vezes ficam realmente mais agitadas. É menos comum, mas acontece elas ficarem mais agitadas do que o normal. E o tratamento? Doutora, eu estou vendo esses sintomas e estou vendo que tem alguém do meu lado que está passando por isso, ou eu mesmo estou tendo esses sintomas, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, o estímulo à prática de exercícios físicos. Exercício físico ele é terapêutico para transtorno mental. Então, a gente sempre pensa, né? Caminhada, qualquer exercício físico, natação, enfim, jogar bola. Às vezes, a gente sabe que ele é bom para a saúde física, né? Contra obesidade, contra diabetes, hipertensão. Mas, além da saúde física, ele é extremamente importante para a saúde mental. Então, exercício físico é importante no tratamento de depressão ou ansiedade. Psicoterapia, um auxílio de um psicólogo para ajudar. E o terceiro item seria o farmacológico, que é a medicação. Então, a medicação ele é apenas um dos pilares do tratamento. Além disso, existiria o psicólogo e existiria também a prática de exercício físico. E abro também um parêntese com a alimentação de qualidade. Então, a alimentação rica em legumes, verduras, frutas, também ajuda na saúde mental, não só na física, mas também na mental. Então, se vocês estão com qualquer um desses sintomas, procure ajuda médica, seja no postinho, seja em clínica, ambulatório, mas procurem ajuda médica. Porque às vezes existe o tabu de que vou esperar e vou melhorar sozinho. Mas quanto mais a gente espera, mais esses sintomas tendem a piorar, certo? Então, se você conhece alguém que está tendo esses sintomas ou você está vivenciando esses sintomas, procurem ajuda. E eu sempre digo, às vezes a pessoa que está sentindo isso, ela não tem nem forças de buscar ajuda. Ela às vezes não tem alegria, ânimo de ir até um médico, de procurar um psicólogo, mas levem pelo braço mesmo. Às vezes é preciso pegar pelo braço e levar até esse atendimento. E às vezes, quando está na crise, mesmo a pessoa não vai ter ânimo de fazer atividade física. E aí que é necessário, por vezes, a gente lançar a mão de medicação. E eu digo, não é vergonha usar medicação para o transtorno mental que você está vivenciando. Depressão, ansiedade, ela é uma doença como qualquer outra. Quando a gente tem dor de cabeça, a gente toma um remédio e está tudo bem. Do mesmo jeito que a depressão e a ansiedade. Não significa que você é uma pessoa mais fraca do que outras, porque ainda existe esse tabu, né, na sociedade. Então, se vocês estão passando por problemas, busquem ajuda e não tenham vergonha disso, porque, infelizmente, mais de 80% da população, dizendo assim por alto, né, está passando por algum transtorno mental e muitas vezes esconde. Né, tem aquele receio, aquela vergonha, e isso só vai piorando a qualidade de vida dessa pessoa. Ora. E, como eu falei de depressão, agora eu vou falar de transtorno de ansiedade generalizada. Lembrando que existem vários tipos de ansiedade. Então, existe ansiedade, e dentro da ansiedade existem vários tipos. Transtorno obsessivo compulsivo, enfim, vários tipos de ansiedade. Mas esse transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum. Então, dentre as doenças psiquiátricas, depressão e esse transtorno de ansiedade é o que a maioria da população mais sofre, dentre aquelas que estão tendo problemas mentais. E o que é esse transtorno de ansiedade generalizada? É um excesso de ansiedade. Então, não é aquela ansiedade normal que a gente sente quando vai fazer alguma coisa diferente. É uma ansiedade excessiva, um nervosismo além do habitual. E preocupação em relação a diferentes assuntos. Então, é uma preocupação anormal. Então, aquela pessoa que está sofrendo com ansiedade, ela passa o dia inteiro com o pensamento focado apenas em um determinado assunto, que às vezes é algo simples de resolver, mas gera um tremendo sofrimento, uma tremenda preocupação, um tremendo nervosismo. E ele é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens e está associado a problemas cardiovasculares. Então, aquelas pessoas que passam por ansiedade, elas têm uma tendência maior a desenvolver problemas cardíacos. Por isso, a importância de quem sofre por ansiedade procurar ajuda, porque a ansiedade ela também aumenta a exposição de outras doenças. E o que é fator de risco? Como eu falei, né? Fator de risco é aquilo que predispõe a pessoa a desenvolver tal doença.
Então, as pessoas que desenvolvem sintomas de ansiedade antes dos 20 anos, elas já têm um fator de risco a mais do que a população geral. Aquelas pessoas que também têm doenças físicas e mentais crônicas têm uma tendência maior a desenvolver ansiedade. A gente até entende, né, porque normalmente elas estão sujeitas a preocupações maiores do que as pessoas que são saudáveis. As pessoas que passam por problemas financeiros, as pessoas também que têm um baixo nível educacional, principalmente jovens que estão fora de escola ou crianças. Esses jovens, essas crianças também tendem a ter um risco maior de desenvolver ansiedade. Aquelas pessoas que têm uma história familiar, repetindo, não é porque eu tenho um tio que tem ansiedade, um irmão que tem ansiedade que eu vou desenvolver, mas normalmente são pessoas que têm um risco maior de desenvolver. Pessoas que passaram por um problema grave, como eu falei, é do mesmo jeito da depressão. Uma perda de um familiar, principalmente perda de mãe, perda de pai, isso gera um fator de risco para ter ansiedade. Então, por isso que o momento do luto é um momento de ser apoiado, porque essas pessoas elas têm uma chance de desenvolver qualquer transtorno mental, tanto depressão como ansiedade. E os sintomas, como eu falei, é preocupação persistente e excessiva em situações variadas. Então, o que é uma coisa simples para mim, para o ansioso, tende a ser multiplicado por 10 ou mais. Então, qualquer coisinha pode gerar uma preocupação extremamente dolorosa, um sofrimento na vida daquela pessoa, e ela fica ali com o pensamento naquele assunto o tempo todo. Uma fadiga, então pessoas com transtorno de ansiedade, elas têm essa fadiga, esse cansaço físico mesmo, essa indisposição, irritabilidade, então qualquer coisa pode deixar ele mais irritado do que o habitual, e também desenvolve sintomas físicos, dores de cabeça, tremores, coração acelerado, até tensão muscular, às vezes aquela dor nas costas que você sente todos os dias está ali atrelada ao estresse que você vive no dia a dia e por vezes está escondendo, né, ali, está mascarando um transtorno de ansiedade. Então a ansiedade ela tende a enrijecer muito a musculatura, por isso que gera essa tensão muscular. Alterações no sono, como eu falei, alguns perdem o sono, outros já passam a dormir mais do que o normal. Inquietação e dificuldade de concentração. Então, aquela criança, aquele adolescente que tem ansiedade, por vezes ele vai ter problemas na escola. E às vezes está ali justamente passando por um transtorno de ansiedade e ninguém está notando. E se manifesta às vezes nas notas, começam a diminuir, por aí vai. E o tratamento, mais uma vez, igualmente a depressão, atividade física. Então, a atividade física ela é terapêutica para esses problemas mentais.